sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Pode assentar, diga: Jesus. Diga: essa noite é a noite da nossa vitória. Diga: hoje é noite de libertação, de quebra de maldição, de cura. Então diga: Jesus, paralisa toda obra do mal. Diga: meu Deus, essa noite faça-se uma noite poderosa. Diga: toda opressão, toda possessão, toda força maligna. Diga: meu Deus, abre os céus, libere o livramento. Diga: meu Deus, abre os céus, corta os laços no mundo espiritual. Diga: depressão, ansiedade, inveja, obra maligna. Diga: Jesus, paralisa aqui hoje. Diga: eu creio que o exército de Deus, o Jeová, já desceu à terra para guerrear. Diga: essa peleja eu não terei que pelejar, pois essa peleja o Senhor pelejará. Futuca esse irmão, futuca essa irmã, diga para ele, diga para ela, diga: ainda hoje haverá sinais. Diga para ele, diga: ainda hoje haverá sinais. Diga para ele, diga: eu não sei qual é a área que o diabo entrou, mas de uma coisa eu sei: a obra maligna já está caindo por terra. Diga para ele, diga: tem porta sendo aberta, tem libertação acontecendo. Diga para ele: tem um mover de Deus na casa. Diga para ele, tem corrente sendo quebrada. Diga para ele, diga: tem cura já sendo liberada aqui hoje. Diga para ele: tem profecia que já foi liberada aqui hoje. Diga para ele: tem renovo já liberado aqui hoje. Diga para ele: eu tenho uma boa notícia para te dar. Enquanto você está aqui, Jesus já está na sua casa. Levanta essa mão para dar glória para ele, porque tem um varão que desceu na guerra na tua casa. Tem um varão que desceu na guerra na tua família. Tem um varão que desceu na guerra na tua parentela. E levanta a mão para quem tem mão para levantar, e boca para dar glória. Aonde há uma feitiçaria, está sendo quebrada agora na tua casa, nos teus filhos, nos teus netos, na tua finança. Quem crê dá glória a Deus. Quem veio adorar, levanta a mão e dá glória para Jesus. Porque eu estou vendo um exército na rua dessa igreja. Deus manda dizer: eu vim com um exército. Deus me diz: tem culto que ele desce e vem sozinho, tem culto que ele vem com um exército. Deus manda dizer: o seu culto é o culto semelhante de Eliseu, que ele olhou e ele disse: não é só Deus que está aqui, eu vejo anjos de fogo, cavalos de fogo, carros de fogo. Esse exército está aqui nessa noite. Levanta a mão para receber, levanta a mão para receber, porque Deus manda dizer: eu já liberei milagre aqui. Eu já liberei milagre aqui. Ele já liberou milagre. Essa irmã que está aqui, ele já liberou milagre para a senhora. Ela é para calaçaua de que ela vai. Eu vejo o papai entrando numa guerra. Eu vejo Deus entrando numa batalha. Ele manda te dizer: diga para ela porque desespera. Diga para ela porque temas. Não disse eu, Senhor dos exércitos, que eu vou colocar tudo no lugar. Toma posse da vitória, igreja. Levanta a mão e dá glória a Deus.
O Deus da guerra, diga o Deus da guerra, Ele já chegou. Diga o Deus da guerra, Ele já chegou. Irmãos, os Salmos 46, ele mostra para nós um cenário de guerra, um cenário de batalha, de peleja. No meio desse cenário de guerra, os salmistas, os filhos de Corá, ele vai pronunciar algumas coisas. Ele vai revelar algumas coisas. Porque no meio das guerras, cada ser humano, ele tem o seu comportamento. Alguém corre da guerra, alguém se rende na guerra, alguém parte para cima da guerra. Nós temos esses comportamentos, não só esses, vai comportamentos que vai além disso. Eu opto em ir para a guerra com Deus, e eu também posso optar em ir para a guerra sem Deus. A diferença é que quando você entra na guerra sem Deus, a perca, os dias do fracasso e da derrota estão estabelecidos sobre a sua vida. É por isso que o salmista, no Salmo 51, Davi, ele quer entrar numa guerra. Ele quer de volta ao trono. Mas antes dele entrar na guerra, ele diz: devolva-me a presença do Espírito Santo. Porque Davi entende, não dá para entrar em batalha sem o Espírito Santo. Por quê? É Ele que vai te dar estratégia na guerra. Porque muitas pessoas perdem a guerra porque entra com as próprias mãos, do seu próprio jeito, da sua própria maneira. Há uma guerra que é espiritual, há uma batalha que é espiritual. Se desse para vencer demônios sem o Espírito Santo, você não precisaria de orar. Se desse para vencer demônios sem o Espírito Santo, você não precisaria de jejuar. Se desse para vencer demônios sem o Espírito Santo, você não ouviria dizer, falando que Paulo venceu as guerras, dizendo que ele venceu. E por que venceu? Porque tinha uma vida de oração com Deus. Ao mundo espiritual, o escritor aos Hebreus nos ensina isso em riqueza de detalhes, dizendo: os anjos foram criados de maneira superior do que a nós. Eles foram criados com poder. Demônios, quando perderam a guerra, ou seja, quando eles foram jogados de cima para baixo, Lúcifer e a terça parte de anjos, eles não perderam o poder. O que eles perderam foi atributos. Pode ver que o demônio, ele não consegue se firmar na verdade. Por quê? Neles não há verdade. Eles perderam. Demônios não conseguem ser bom, não conseguem ter misericórdia, não conseguem ser benevolente, porque eles perderam isso quando caíram. É como se eles tivessem perdido todos os frutos. Porém, o poder eles não perderam. O poder Deus não arrancou deles, não tirou deles. Nós estamos em uma guerra. A família, o filho, o pai, a mãe, o neto, a neta, a igreja, ela entra em guerra constantemente, entra em batalha constantemente. Pastor, e como eu vou fazer para vencer a minha guerra? Os Salmos 46 nos revela por que crentes entram em vales e saem de vales. Salmos 46 nos ensina por que crentes entram em guerras e saem de guerras. Você já viu crentes passando guerra semelhante a Jó? Ficou quebrado igual arroz de terceira. Daqui a pouquinho veio um reboliço de Jeová, e quem tinha perdido o carro passou a ter carro novamente.
Quem tinha perdido casa, passou a ter casa novamente. Quem tinha perdido o emprego por causa de uma guerra, passou a ter um emprego novamente. Quem tinha perdido a finança, voltou a ser próspero novamente. Por quê? Uma vez que você carrega a presença do Espírito Santo sobre a sua vida, os dias da sua vitória passam a ser contados na eternidade. Portanto, não mova-se em Deus. Portanto, não entre em guerra sem Deus. Por quê? Para mim entrar em guerra, eu preciso de Deus. Isaías 61, ele revela a nós e revela sobre Jesus. Ele está falando dele, falando da igreja, falando da chegada de Cristo. Quando ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, ou seja, eu tenho a presença. Segunda coisa, ele diz: pelo que me ungiu. E a unção que ele recebe dá ele legalidade, isso é, autorização no mundo espiritual de Deus. Ou seja, em outras palavras, Isaías está dizendo: eu sou usado na libertação. Por quê? Eu recebi carta branca de Deus. Eu recebi permissão do céu para fazer isso. Por isso que Isaías é um profeta que venceu guerras e venceu batalhas. Não basta ter somente a presença, eu também tenho que ter a segunda coisa que diz Isaías: ele me ungiu para quê? Restaurar os contritos de coração. Mas para quê? Para anunciar liberdade aos que estão presos. Dá a entender o chamado profético de ganhar vidas e de ganhar almas. Mas ele está dizendo para nós: o efeito do seu chamado não é pelo fato de ter a presença, mas é pelo fato de ter recebido uma unção. Porque eu posso ir com a presença, mas se eu não tiver recebido de Deus a unção para exercer aquele chamado, eu perco as minhas guerras, eu perco as minhas batalhas. Porque você vai entrar em um mundo espiritual. Salmos 46, salmista, os filhos de Corá, ele nos ensina um assunto sobre guerra, sobre batalha espiritual. O que ele está dizendo para nós? Você pode estar em guerra, mas se Deus está na sua vida, a vitória vai chegar. Você pode estar em batalha, mas se Deus está na sua vida, os dias da sua vitória estão contados na eternidade. Eu não sei se você está em guerra por alguém, mas os dias da salvação daquela vida está contada, assim diz o Senhor dos Exércitos. Salmos 46, é uma terra, é uma cidade, é uma nação que está em guerra. E ele olha para a nação e diz: Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Na hora da angústia, Jesus, quando ele se angustia, uma das piores angústias é quando você é vítima de uma traição. Jesus se angustia porque ele sabe que aquele que o trai está chegando e se aproximando. A Bíblia diz: ele vai para o lugar chamado Monte das Oliveiras, e o texto em Mateus é claro em enfatizar: ele vai para lá para orar, como antes ele costumava fazer. E ali no Monte das Oliveiras ele se angustia, mas ele vence a primeira batalha. Qual é a primeira batalha? É a guerra da angústia. E o Salmos 46, ele está mostrando para nós: ele é refúgio, ele é fortaleza, ele é socorro bem presente na hora da
angústia. Salmo 120. Na minha angústia eu clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Salmos 23, ele revela para nós: refrigera a minha alma, refrigera a minha alma. A angústia está na alma. O que gera angústia é os vales, é as guerras, é os problemas, é o cenário, é a situação. Mas Deus te trouxe aqui para te relembrar: você está na angústia, você está na tristeza, mas eu estou com você no meio desse vale, no meio dessa guerra. O cenário externo que você enfrenta de guerra levou-la a enfrentar uma segunda guerra. Qual é a segunda guerra? Uma angústia, uma aflição, uma tristeza de alma. Mas lá vai, levanta a mão para receber o socorro bem presente na angústia. Ele está aqui para te dizer: não temas este vale, não temas esta prova, porque é na angústia que o medo começa a tomar conta. É na angústia que os pensamentos de desistência começam a vir na tua mente. Na angústia, que eu tenho que dizer, pastor? Pelo que não temeremos, ainda que as coisas piorem, eu não temerei. Quem veio salmista diz: na minha angústia, diga na angústia, Ele é socorro bem presente. Diga na angústia, Ele é socorro bem presente. Bem presente significa eu estou bem perto, eu estou bem perto. Então olha para esse crente e diga: Deus está com você. Ele olha para nós e de maneira metafórica ele diz: ainda que a terra se mude, não é literal, é uma metáfora. Ele está dizendo: ainda que as coisas piorem, ainda que as coisas piorem, ainda que as coisas piorem, o nosso medo na guerra é: e se isso piorar? E se essa enfermidade chegar ao nível? Porque até agora tem um remédio que controla, mas se chegar a um nível que o médico diz nem o remédio consegue mais amenizar a dor, o que ele está dizendo? Ainda que as coisas piorem, eu não temerei. Outra coisa ele diz: ao rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Ora, você já viu rio alegrar alguma cidade? Não existe, é metafórico. O que ele está dizendo: ao rio, ou seja, há uma presença. Rio aqui é a presença. Há uma presença no meio dessa cidade que está trazendo alegria. Em que cenário? Em cenário de dor, em cenário de que não vê possibilidade, em cenário que não vê saída. Levanta a mão para receber, porque o salmista está dizendo: esta cidade, ela tem até um forte inimigo, perdeu a liberdade do comércio, porque está cercado por um exército de inimigos exteriores. Porém esta cidade não perdeu a paz de alma, a paz de espírito. E eu vim profetizar para quem tem mão para levantar: a paz de Deus, ela está sobre a sua vida, assim diz o Senhor. Ele prossegue dizendo: Deus está no meio dela. Diga Deus, diga forte, diga Deus está no meio dela. Olha as afirmações: Deus, refúgio, socorro na angústia. Se piorar, não vou temer. Deus trouxe paz, trouxe um rio
que é a paz, que alegra esta cidade em meio ao caos. É onde o mundo não entende que você está na guerra, mas você sorri. Você está na guerra, mas você não está abatido. Você está na guerra, mas você está animado. Você não está para baixo. Ele prossegue dizendo: Deus está no meio dela. Deus está no meio dela. Tudo que o diabo quer é que em tempo de guerra você diga: cadê Deus? Ele está na tua casa. Cadê Deus? Ele está no teu trabalho. Cadê Deus? Ele está no controle da situação. Cadê Deus? Ele está sobre o domínio da sua guerra. Quem veio adorar, levanta a mão e dá glória a Deus. Ele prossegue dizendo para nós: as nações se embraveceram, os reinos se moveram. As nações se embraveceram, os reinos o quê? Se moveram. Aí ele diz: mas ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O que ele está dizendo no Salmos 46: as nações se embraveceram, ou seja, as nações perderam o controle sobre o cenário das suas vidas. O que ele está dizendo? As nações estão endividadas, as nações estão embaraçadas, as nações estão vivendo em momento de colapso, as nações estão vivendo em guerra. E nós, e a igreja, e você está preparado para viver o cenário novo de Deus sobre a sua vida? Levante essa mão para receber, porque haverá mudança no vale da sua guerra, se diz o Senhor. Diga glória a Deus. Ele diz: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então diga: Deus, diga: Deus está conosco. Diga: Deus está conosco. Futuque esse irmão da esquerda, da direita. Diga para ele, diga para ela: diga: Deus está com você. Diga para ele, diga: Deus está com você. Diga para ele, diga: Deus está com você. Deus está com você no meio dessa guerra. Deus está com você no meio dessa batalha. Deus está com você no meio dessa peleja. O verso 8, ele traz uma nova etapa do cenário de guerra. E ele não fala mais do que ele crê. Ele está falando do que ele crê, do que ele vê. Porque ele diz: vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações ele tem feito na terra. O verso 7, ele diz: as nações estão agitadas, as nações estão em reboliço. Mas no 8 ele diz: eu estou vendo Deus cessando a guerra. Eu estou vendo Deus cessando a guerra. Está preparado para ver Deus cessando a guerra? Está preparado para ver Deus colocando ponto final na batalha? Está preparado para ver Deus estabelecendo um novo decreto, uma nova página, uma nova história? Só quem veio adorar, levanta a mão e dá glória a Deus. Ele faz, diga: ele faz cessar as guerras. Então olha para o seu irmão, diga: quem vai cessar a sua guerra é Deus. Quem vai cessar a sua guerra é Deus. Aí ele diz: o que Deus está fazendo no meio da guerra, semelhante lá no Êxodo, no tempo de Moisés. Ele diz: ele faz cessar as guerras. Como é que ele cessa a guerra? Ele quebra o arco. Arco era a ferramenta que o inimigo usava para lançar as flechas, para lançar os dardos. Mas ele está dizendo: Deus, ele está quebrando o arco. Deus, ele está quebrando o arco. Deus, ele está quebrando o arco. O que ele está dizendo? Deus está matando o inimigo? Não. Deus está desarmando o seu inimigo
hoje. Levanta a mão para receber todas as ferramentas que o diabo usava como possibilidade de destruição para acabar com sua vida. Deus manda dizer: eu estou desarmando o teu adversário hoje. É hoje. Quem veio adorar, levanta a mão e dá glória a Deus. Olha, diga: Deus está desarmando. Olha o que ele diz: ele faz cessar as guerras. Ele faz cessar as guerras. Ele faz cessar as guerras. Ele está desarmando. Ele quebra o arco. Diga: ele quebra o arco. Quem vai desarmar o inimigo não é você, é Deus. É Deus. Quem vai desarmar o inimigo não é você. Quem vai desarmar o inimigo é Deus. Olha o que ele diz: ele quebra o arco, ele corta a lança. Ele quebra o arco, ele corta a lança. Ele quebra o arco, ele corta a lança. O arco ele quebra, a lança ele corta. Ele prossegue dizendo para nós, dizendo que o carro do inimigo ele queima no fogo. Ele queima no fogo. Ele queima no fogo. O que ele está dizendo para mim e para você: eu estou vendo Deus agindo no arraial do inimigo. Como? Quebrando o arco, cortando a lança. Mas um cenário ele aplica aqui diferente, dizendo: quando eu vejo Deus pegando o carro do inimigo, eu não vejo Deus agindo como no Êxodo, que o texto diz que Deus fez as rodas quebrarem, as rodas dos carros quebrarem e se soltarem, para que Faraó e o exército não alcançasse o povo de Deus. Aqui ele acrescenta algo muito maior e muito mais forte, porque ele diz: eu não vejo Deus agindo como no Egito, eu vejo Deus agindo de maneira ainda maior. Como? Mandando fogo do céu à terra. Fazendo o quê? Queimando o carro do inimigo. Ele está vendo um cenário: o carro do inimigo está pegando fogo. Levanta a mão para receber, porque tem fogo que está descendo do céu e está queimando hoje toda a obra do diabo contra a tua casa, contra a tua família, contra o teu lar, contra a tua história. Só quem crê levanta a mão e dá glória ao Senhor. Olha para esse crente e diga: dois cenários. Não põe para quebrar, diga: dois cenários. Está acontecendo. Deus está quebrando o arco, está queimando o carro no fogo. Então olha para esse crente e diga: seu Deus é de fogo, ele age com fogo, ele move com fogo. O mesmo fogo que te batiza é o mesmo fogo que destrói as ferramentas do diabo. O mesmo fogo que te queima é o mesmo. Tu ainda não viu alguém ainda dizer: tira a mão da minha cabeça, porque a tua mão tem fogo. Prepara-te, porque se fizeram a obra de macumba, se foi na encruzilhada, está descendo fogo na encruzilhada hoje. Prepara, porque se estão falando de você, o linguaruda, a linguaruda, papai vai colocar fogo na boca dele e na boca dela. Prepara-te, prepara-te, porque se tem obra na cachoeira contra a tua vida, papai está mandando fogo. É hoje. Quem veio adorar, levanta a mão e dá glória a Deus. Então diga: tem fogo que desce. Diga: tem fogo que desce. Diga: nesse dia não choveu água, choveu fogo. Diga: nesse dia não choveu água, choveu fogo. Nesse dia não choveu água, nesse dia choveu
Eu imagino Deus olhando para as nuvens dizendo: abra-te, porque vai descer fogo do céu. Ela é baraçuria. Imagina Deus dizendo: ó, abra-te, porque eu estou descendo fogo do céu. Esse fogo é para quê? É para batizar o povo que está na guerra? Não. Esse fogo é para destruir o inimigo que está se levantando contra o povo de Deus na guerra. Levanta as mãos aos céus, levanta as mãos aos céus. Deus está derramando fogo hoje sobre a sua vida. Deus está derramando fogo aqui hoje sobre a sua vida. Deus está derramando fogo aqui hoje sobre a sua vida. O querubim foi lá, pegou as brasas, o serafim pegou as brasas e colocou nos lábios de Isaías. E as brasas eram de fogo. As brasas eram de fogo. Depois que o fogo tocou o lábio de Isaías, ele passou a ser profeta de Deus. Elias disse: se eu sou profeta, que desça fogo no altar, que era o altar de Baal. E desceu fogo do céu. E desceu fogo do céu. Foram até o monte e disseram: Elias, desce, porque o rei manda te chamar. Elias disse: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consoma o general de 50 com seus 50. O fogo desceu do céu, destruiu o general de 50 e os 50. O rei mandou mais 50 com o general e foi ao monte e disse: Elias, se tu é homem de Deus, desça. Elias, o rei quer falar com você. E Elias disse: eu sou homem de Deus, desça fogo do céu. Fogo do céu desceu, consumiu o general de 50 junto com 50. O rei disse para o terceiro capitão de 50: vai lá ao monte e traga Elias. Traga ele. Vai até Elias dizendo: Elias, por favor, eu sei que tu é homem de Deus, que tu fala e Deus responde com fogo. Desça e não me consuma. A voz de Deus desce do céu e diz: Elias, desce, porque eu não vou mandar fogo. Eu não vou mandar fogo por causa do comportamento desse homem. Levanta a mão para receber. Os seus inimigos estão sendo consumidos e destruídos com fogo do Espírito aqui hoje. Diga glória. Tem fogo? Olha para o seu irmão e diz: tem fogo aí? Diga para o seu irmão: tem fogo aí? Diga para ele, diga: tem fogo aí? Sabe por quê? Olha para ele, diga: se Deus estiver na sua guerra, vai descer fogo. Diga para ele, diga: se Deus estiver na sua guerra, vai descer. Vai descer. Então não entra em guerra se Deus está olhando para você e está dizendo: não entra, porque se tu entrar eu não vou mandar fogo. Não entra, porque se tu entrar eu não vou mandar fogo. Levanta a mão para receber. Só entra na guerra se Deus olhar para você e dizer bem assim: ó, eu compro a tua briga. No seu pior momento eu resolvo a sua crise mandando fogo. Na sua pior dor eu resolvo ela mandando fogo. Tem fogo que está descendo aqui hoje. Quem veio pegar, levanta a mão e dá glória a Deus. Então olha para o seu irmão, diga: a Deus responde com fogo. Ele diz: ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, quebra o e queima os carros no. Se Deus não entrar na sua guerra, se Deus não entrar na sua guerra, quem vai quebrar o arco do inimigo? Tu presta atenção. Se Deus não entrar na sua guerra, quem vai quebrar o arco do inimigo? Porque existe coisa, diga: existe coisa. Não, diga forte, diga: existe coisa que só Deus pode fazer. Existe cenário na sua batalha que só Deus pode fazer. Só Deus pode fazer. Então coloca a mão na cabeça, diga: Jesus, eu quero entrar em guerra que o Senhor ordena
que o Senhor manda e que o Senhor está no controle. Se o seu vento, se a sua luta é de Deus, descansa. Por quê? Você vai ver coisas sendo resolvidas sem ação de mão humana. Mas se Deus não estiver na tua guerra, você vai morrer batendo a cabeça. Então sai do vale que não é para estar. Sai da guerra que não é para estar. Sai da peleja que Deus disse eu não estou. Sai, não entra na guerra que Deus disse eu não vou estar com você nessa guerra. Porque na hora de ver a manifestação de Deus, Ele vai dizer eu não vou manifestar. Você vai ficar sozinho na guerra, você vai ficar sozinho na batalha. Mas se Deus estiver na sua guerra, você vai ver o carro do inimigo quebrando, você vai ver o arco do inimigo quebrando, você vai ver a mão de Deus na sua peleja. Quem veio adorar, levanta a mão e dá glória ao Senhor Jesus. Diga: guerra não é para emocionado, é para quem tem propósito. Diga forte, diga: guerra não é para emocionado. Eu vou entrar na guerra do meu filho, Deus permitiu. Eu vou entrar na guerra da minha filha, Deus permitiu. Aí eu vou fazer isso para Deus, Deus permitiu. Aí eu vou botar o pé, eu vou meter o pé aqui em tal lugar, eu vou fazer isso, Deus permitiu. Por isso que toda guerra que você entra, Deus ele tem que entrar com você na guerra. Porque senão o seu inimigo ele vai prevalecer. Senão o seu inimigo vai prevalecer. Ele vai prevalecer. Aí ele diz o verso 9. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, diga: quebra o arco. Corta a lança e queima os carros no fogo. Quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. É ação humana ou ação divina? É ação humana ou é ação divina? Deus só move nas nossas guerras se Ele estiver aprovando as nossas. Se Ele disse vai, que Ele garante vitória. Mas se Ele não disse não vai, não entra na guerra. Não ore por aquela vida. Não assume a guerra daquela pessoa. Não assume o problema daquela vida. Se Deus disse não vai, não vai. Mas se Ele disse vai, as coisas podem até virar, mas você vai ver o mover de Deus no meio da tua batalha. Quem crer aplaude ao Senhor Jesus. Essa noite aplaude a Jesus, aplaude ao Senhor. O 10, Ele olha para nós e diz: aquietai-vos, diga aquietai-vos. Diga aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então olha para esse irmão, diga: aquieta, que tu saberá que Ele é Deus. Aquieta e saberá que Ele é Deus. Diga: os nossos comportamentos. Diga forte, diga: os nossos comportamentos, que vai gerar um milagre. Você vê mover de Deus na guerra, não vê? Você vê Deus movendo na guerra, você não vê? Mas existe coisas que para acontecer na sua vida, não basta Deus somente ter aprovado a sua entrada na guerra. Você também tem que fazer a sua. Que adianta você estar na guerra com a mulher, mas está falando dela para todo mundo. Metendo a lenha: minha mulher é isso, meu marido é isso, meu marido não presta. Aquieta a sua alma. Você quer resposta de Deus? Aquieta. O que é aquietar? É sossegar. O que é aquietar? Fica no seu canto. O que Deus está fazendo? Colocando Israel no seu devido lugar. O que é aquietar? Acalma-te. O que é aquietar é? Acalma-te. Aqui ele está proferindo uma exortação. Eu vou mover, eu vou fazer, mas você tem que o quê? Aquietar. Aquietar. Aonde fica a inquietação? Aqui é na alma. Isso resvala aonde? No exterior. Você vê no interior, a pessoa se ó. Aí os pratos não tá bom de feijão não, aí vai pôr imagem.
Aí vai engordando, engordando, engordando. Ou tem aqueles que não comem. Não, não vou comer porque eu não quero comer. Eu não quero comer porque eu não estou com desejo, não estou com vontade. E Deus está dizendo para você: aquieta a sua alma. Aquieta a sua alma. Aquieta. Uma pessoa que está com inquietação, ela está oprimida por causa da situação que ela enfrenta. Por causa da situação que ela enfrenta. Por causa da situação que ela enfrenta. Pasme, você precisa de gravar em seu entendimento que a sua guerra é capaz de roubar de você a sua paz. Por isso que Pedro escreve para nós: sede sóbrio, sede sóbrio, não perca o juízo, não perca o equilíbrio. Quando você perde o equilíbrio é quando sua cabeça está quente. Por que tua cabeça está quente? Tem dívida, não tem problema, tem barreira, tem coisa dando errado, tem coisa que não está indo para frente. É o momento que você procura fuga, seja droga, seja cigarro, seja vício, seja bebida, seja prostituição, seja falando dos outros, seja falando de si mesmo, seja dormindo o dia inteiro, não se posicionando. Não vou dormir, eu vou dormir, eu vou dormir, eu vou dormir, para ver se eu esqueço do problema. Meu filho, não é dormir que resolve o seu problema, é dobrar o joelho no chão, que Deus vai entrar na tua guerra e vai resolver a sua dor. Quem veio adorar, levanta a mão e dá glória. Então olha para esse crente e diga: aquieta a sua alma. Diga: aquieta. Ele diz: aquietai-vos. Aquietai-vos aquietai-vos Ou seja, se continuar com inquietação, eu vou fazer. Se continuar com inquietação, ele vai operar. Então olha, futuca esse crente, diga: muda o comportamento, meu filho. Diga para ele, põe para quebrar, diga: muda o comportamento, minha filha. Diga para ele, diga: você quer ver Deus movendo? Aquieta, 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 aquieta. Para de perder sono por causa de filho, por causa de marido, por causa de mulher, por causa de dívida, por causa de problema, por causa de fofoca. Para de tomar atitude que não é. Ou tu é dependente emocional dos outros. Para você comer o que você quer comer, você depende dos outros. Se os outros te tratam bem, você come bem, você vive direitinho, você é feliz e alegre. Você é dependente da situação. Se está tudo bem, se está tudo bem, é o dependente emocional. Se está tudo bem, eu sorri, eu canto, eu trato bem as pessoas, eu fico bem-humorado. Deus, ele não te criou, ele não te formou para depender do cenário. Independentemente do cenário, ele te trouxe aqui para te dizer: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Tu ainda não viu que tu está na guerra, mas Deus está correndo por dentro das tuas veias. Deus está correndo por dentro da tua mente. Deus está correndo por dentro do teu coração. Quem veio adorar, levanta a mão e dá glória a Deus. Diga a Deus: aquieta a minha alma, aquietai-vos e sabei que eu sou. Eu não vejo Deus desse jeito. Vai ver Deus quando? Eu não vejo Deus desse jeito. Como você vai ver Deus? Irmão, uma pessoa que está tribulada na mente, você confia a chave do seu carro na mão dessa pessoa? Você confia? Você confia? Sabe que a pessoa está tripulada para ela mudar de caminho, fazer doideira no meio do caminho com o seu automóvel, colocar dentro dele droga, bebida, mulher, aprontar, fazer as coisas, bordar os 7, 8, 10, 9, 30, 40, 100. Você vai? Uma pessoa que está oprimida da mente, está inquieta, você vai botar 10 mil reais na mão dessa pessoa? Você vai colocar? Você vai confiar? Um homem que não está bem da mente, você vai confiar sozinho do lado da sua mulher? Esse cara não está bem, para ele buscar uma fuga e dar em cima da minha mulher, buscando fuga, prazeres em mulheres, é daqui para eu, Deus que me livre. Enquanto esse terra estiver do lado, eu também estou. Enquanto essa mulher estiver do lado do meu marido, eu também estou. Você não confia, é assim também é Deus. A porta só vai abrir depois que você aquietar. A vitória só vai chegar depois que você aquietar. Deus, ele não está
tendo segurança em você. Ele sabe que se ele te dá vitória agora, do jeito que você está, a bênção vai ser maldição. Por isso Deus te trouxe aqui para te dizer: resolva primeiro o problema da sua guerra interior, e depois você busca o desejo do seu coração, e assim Deus cumprirá as promessas dele sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu lar, sobre a sua história. Quem veio adorar, levanta a mão e dá glória. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Diga: Deus será Deus na sua vida quando você aquietar. Aí ele diz: serei exaltado. Diga: serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. Ele está sendo exaltado? Não. Ele está dizendo que ele ainda vai ser. Ele está dizendo que ele ainda vai. Então futuca esse irmão, diga: começa exaltando a Deus. Não, diga forte, põe para quebrar. Diga para ele: começa exaltando a Deus antes de ver o cenário mudar. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ele está vendo a mente do povo. Eu vou ser exaltado entre a terra, entre as nações. Ser exaltado significa: eles vão me adorar e vão me glorificar depois de ver eu cessando as guerras. Eles vão me glorificar e me adorar depois de ver eu cessando as guerras. É pessoas que adoram a Deus só depois que as coisas são solucionadas. Mas eu te trouxe aqui para fazer diferente. Começa exaltando a Deus, igual o salmista do Salmos 46. O Senhor é meu refúgio, o Senhor é minha fortaleza, o Senhor é meu socorro bem presente na angústia. Pelo que eu não temerei, ainda que a terra que se mude, ainda que os montes se abalem, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embravecerão, os reinos se moverão. Ele levantou a